Sou Andrew Knoll e estamos lendo As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Vamos ao capítulo 16, que trata de expectativa, a boa e velha Cairo, uma mentira piedosa, moeda flutuante, passando por Cairo, nadando para a praia. Se você está chegando agora, aconselho ir ao vídeo número 1 para pegar a história do começo e nos acompanhar. Vamos juntos até aqui, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo, isso nos ajuda em muito. Vamos ao capítulo 16, estiquem as pernas, peguem seu chá, café, o que quiserem e vamos à história. A gente dormiu quase todo dia e partiu de noite um pouco atrás de uma balsa muito longa, tão demorada para ultrapassar quanto uma procissão. Ela tinha 4 remos grandes e longos em cada ponta, então a gente achou que transportava até 30 homens. Podia ser. Tinha 5 grandes barracas a bordo, bem afastadas umas das outras, uma fogueira aberta no meio e um mastro alto em cada ponta. Tinha muita classe. Tinha lá sua importância ser balseiro numa embarcação dessas. Fomos carregados para uma grande curva e a noite nublou e ficou quente. O rio era muito grande e tinha paredes de mata densa nos dois lados. Não dava para ver quase nenhuma brecha ou luz. Falamos sobre Cairo e nos perguntamos se a gente ia conhecer a cidade quando lá chegasse. Eu disse que o mais provável é que a gente não ia saber, porque eu tinha ouvido que só tinha uma dúzia de casas na cidade e se elas por acaso não tivessem iluminadas, como é que a gente ia saber que estava passando por uma cidade? Jim disse que se os 2 grandes rios se juntavam ali, isso ia nos mostrar. Mas eu disse que a gente ia pensar talvez que a gente estava passando pela ponta de uma ilha e entrando no mesmo velho rio de novo. Isso perturbou Jim e a mim também. Assim a questão era: o que fazer? Eu disse: vou remar para a margem na primeira luz que brilhar e dizer para as pessoas que papai está vindo atrás, navegando numa chata, e que ele era novato nesse comércio e queria saber se Cairo ainda estava muito longe. Jim achou que era uma boa ideia, então a gente fumou para brindar o plano e esperou. Não tinha nada para fazer agora, só olhar com muita atenção procurando a cidade e não passar por ela sem ver. Jim disse que ia ver as luzes com certeza, porque ia ser um homem livre no momento em que avistasse a cidade. Mas se ele deixasse de ver, ia voltar para a região da escravidão e perder sua oportunidade de liberdade. De vez em quando ele pulava e dizia: lá está ela! Mas não era. Eram fogos fatos ou vagalumes, então ele sentava de novo e seguia observando como antes. Jim disse que sentia o corpo tremer de febre só de pensar que estava tão perto da liberdade. Bem, posso dizer que eu também tremia e sentia febre ao escutar as palavras dele, porque comecei a entender bem claro que ele estava quase livre. E de quem era a culpa? Ora, minha. Não podia apagar isso da minha consciência. Não tinha como. Isso começou a me incomodar tanto que eu não conseguia ficar quieto. Não podia ficar parado num lugar. Nunca tinha me dado conta antes o que era essa coisa que eu estava fazendo. Mas agora eu entendia. E isso ficou me remoendo cada vez mais. Tentei explicar para mim mesmo que a culpa não era minha, porque não fui eu que ajudou Jim a fugir do seu dono legítimo, mas não adiantava, a consciência vinha me dizer toda vez: mas você sabia que ele estava fugindo para conseguir sua liberdade e você podia ter remado até a margem e contado para alguém. Era assim e eu não conseguia fugir dos fatos. Não tinha como. Era isso que me atormentava. A consciência me dizendo: o que é que a pobre senhorita Watson fez para você, que o negro dela fugiu bem debaixo do seu nariz e você não disse palavra? O que é que a pobre velha fez para você tratar ela com tanta maldade? Ora, ela tentou ensinar o livro dela para você. Ela também tentou ensinar as maneiras dela para você. Ela tentou fazer o bem para você de todas as maneiras que conhecia. Isso é o que ela fez. Nem preciso comentar, né, gente? Comecei a me sentir tão ruim e miserável que quase desejei morrer.
Andava de um lado para o outro da balsa me xingando. E Jim andava de um lado para o outro, passando por mim. Nenhum de nós dois conseguia ficar quieto. Toda vez que ele se virava dançando e dizia: "Lá tá Cairo", isso entrava dentro de mim como um tiro. E eu pensava: se era Cairo mesmo, eu ia morrer de tão miserável que me sentia. Jim falava alto o tempo todo enquanto eu estava falando comigo mesmo. Ele estava dizendo que a primeira coisa que ia fazer quando chegasse num estado livre era poupar dinheiro sem gastar um centavo e, quando tivesse o bastante, ia comprar a mulher dele, que era propriedade de uma fazenda perto de onde a senhorita Watson vivia. Aí os dois iam trabalhar para comprar os dois filhos, e se o dono não quisesse vender, eles iam falar com um abolicionista para ir roubar as crianças. Quase gelei quando ouvi essa declaração. Na sua vida de antes, ele nunca ia ter a ousadia de falar desse jeito. É para ver a diferença que aconteceu nele no minuto que achou que estava quase livre. Estava de acordo com o velho ditado: dá a mão para um negro e ele vai pegar o braço. Vamos continuar com o devido distanciamento crítico. Pensei, é isso que dá eu não pensar. Aqui estava aquele negro que eu tinha de certa maneira ajudado a fugir, achegando-se com toda a desenvoltura e dizendo que ia roubar os filhos dele, filhos que pertenciam a um homem que eu nem sequer conhecia, um homem que não tinha me feito mal nenhum. Fiquei triste ouvindo Jim falar assim, era um rebaixamento dele. A minha consciência continuou a me agitar mais do que nunca, até que por fim falei para ela: trata de ser menos dura comigo, ainda não é tarde demais, vou remar para a margem na primeira luz que aparecer e contar. Aí fiquei tranquilo, feliz, leve como uma pena, de imediato. Todos os meus problemas desapareceram. Passei a procurar uma luz com toda a atenção, meio cantando para mim mesmo. Dali a pouco apareceu um brilho. Jim avisou: tamo salvo, Huck, tamo salvo! Pula e dança de alegria! Tá aí a boa e velha Cairo, até que enfim. Eu disse: vou pegar a canoa e dar uma olhada, Jim. Pode não ser, sabe? Ele pulou e puxou a canoa e colocou o seu casaco velho no fundo para eu me sentar em cima e me deu o remo. E quando eu estava indo, ele disse: logo vou estar gritando de alegria e vou dizer tudo por causa do Huck. Sou um homem livre e nunca ia poder ser um homem livre se não fosse o Huck. Foi o Huck que me fez livre. Jim não vai esquecer você nunca, Huck. Você é o melhor amigo que Jim já teve. E você é o único amigo que o velho Jim tem agora. Eu estava remando e me afastando, ansioso para denunciar Jim. Mas quando ele falou, senti que as palavras dele me tiraram toda a energia. Segui lento e já não tinha certeza se estava ou não feliz de partir. Quando estava a 50 metros de distância, Jim disse: aí vai você, o velho Huck de palavra, o único cavalheiro que sempre fez o que prometeu pro velho Jim. Bem, eu me senti mal, mas falei: tenho que fazer isto, não posso fugir disso. Bem nesse momento aparece um bote com dois homens, de espingarda na mão, e eles pararam e eu parei. Um deles disse: o que é aquilo ali adiante? Uma balsa, falei. Você está com a balsa? Sim, senhor. Mais homens na balsa? Apenas um, senhor. 5 negros fugiram esta noite, ali acima da ponta da curva do rio. O seu homem é branco ou preto? Não respondi de imediato. Tentei, mas as palavras não vinham. Por uns 2 segundos, tentei achar ânimo e contar tudo. Mas não tive coragem. Não tinha nem a força de um coelho. Vi que estava enfraquecendo, então só desisti de tentar e falei: ele é branco. Acho que vamos ver por nós mesmos. Queria muito que fossem, digo, porque é papai que está ali e podiam talvez me ajudar a rebocar a balsa para a margem onde está aquela luz. Ele está doente, e mamãe também, e Mary Ann. Oh, que diabo, estamos com pressa, menino. Mas acho que temos que ir ajudar. Rema com vontade, vamos te acompanhando. Remei com vontade e eles cuidaram dos seus remos.
quando a gente tinha dado uma ou duas remadas, eu disse: Papai vai ficar muito agradecido, podem crer. Todo mundo vai embora quando quero ajuda para rebocar a balsa para a margem e não consigo fazer isso sozinho. Bem, é uma maldade infernal, estranho também. Diz uma coisa, menino, o que é que o seu pai tem? É bem, não é nada demais. Eles pararam de remar. Não faltava muito para chegar na balsa agora. Um disse: Garoto, você está mentindo. O que é que seu pai tem? Responde certo agora, vai ser melhor para você. Sim, senhor, sim, certo. Mas não abandone a gente, por favor. A... Cavalheiros, se forem mais para diante, eu passo para vocês a corda da frente. Assim vocês não vão precisar chegar perto da balsa. Por favor, adiante. Vira para trás, John. Vira para trás, diz um deles. Eles mudaram a direção do bote. Fica longe, menino. Fica a bom bordo. Com a breca, acho que o vento já soprou para cima de nós. O seu pai está com a varíola e você sabe disso. Muito bem. Por que não chegou e falou de vez? Você quer espalhar a doença por toda parte? Bem, digo eu choramingando. Contei das outras vezes e aí eles foram embora e nos abandonaram. Pobre diabo, tem um pouco de razão. Temos muita pena de você. Mas nós, bem, droga, não queremos pegar varíola, entende? Olha aqui, vou lhe dizer o que fazer. Não tenta ir para a margem sozinho, ou vai estragar tudo. Segue flutuando por uns 30 quilômetros e vai chegar numa cidade na margem esquerda do rio. Já vai ser bem depois do nascer do sol, então. E quando pedir ajuda, você conta que o seu pessoal está de cama com calafrios e febre. Nada de ser parvo de novo, deixando que as pessoas adivinhem qual é o problema. Ora, estamos tentando lhe fazer uma gentileza. Assim trata de pôr uma distância de 30 quilômetros entre nós, como um bom menino. Não ia adiantar nada desembarcar ali onde está a luz. É apenas um depósito para cortar e guardar madeira. Diz uma coisa. Imagino que seu pai é pobre e tem que dizer que ele está numa fase de muito azar. Toma. Vou colocar uma moeda de ouro de $20 sobre essa tábua e você pega o dinheiro quando passar flutuando. Eu me sinto muito mal abandonando você desse jeito. Mas meu filho, com varíola não dá para brincar, entende? Espera, Parker, diz o outro homem. Aqui está mais uma moeda de $20 para colocar na tábua, minha parte. Adeus, menino. Faça como o Sr. Parker lhe disse e tudo vai dar certo. É isso aí, meu menino. Adeus, adeus. Se avistar negros fugidos, arranja ajuda e prende eles. Pode ganhar um bom dinheiro com isso. Adeus, senhor, eu disse. Se puder, não vou deixar nenhum preto fugido passar por mim. Eles se foram e eu subi na balsa, me sentindo mal e vil, porque sabia muito bem que tinha feito uma coisa errada. E vi que não adiantava tentar aprender a fazer as coisas certas. Aquele que não começa certo quando é pequeno, não tem chance. Quando a coisa aperta, não tem nada para apoiar o sujeito e manter ele firme no seu caminho. E então ele acaba derrotado. Então pensei um minuto e falei para mim mesmo: Espera, imagina se eu tivesse feito a coisa certa e entregado o Jim e eu ia me sentir melhor do que estou me sentindo agora? Não, digo. Eu ia me sentir mal. Ia me sentir igual como estou me sentindo agora. Então, digo eu, de que adianta aprender a fazer a coisa certa quando é complicado fazer a coisa certa e não custa nada fazer a coisa errada e o resultado é o mesmo? Fiquei emperrado. Não consegui responder. Então pensei que não ia mais me incomodar com isso. Mas daí por diante, fazer sempre o que me parecia mais conveniente na hora. Entrei na barraca, Jim não estava lá, olhei por tudo, ele não estava ali. Chamei. Jim! Tô aqui, Huck. Já foram embora? Não fala alto. Ele estava no rio, embaixo do remo da popa, só com o nariz de fora. Eu disse que os homens estavam longe, então ele subiu a bordo. Ele disse: Eu estava escutando toda a conversa, entrei no rio e estava indo para a praia se eles fossem subir na balsa. Depois ia nadar para a balsa de novo quando eles fossem embora. Mas por Deus, como se enganou eles, Huck? Foi a manha mais esperta. Vou te dizer uma coisa, meu filho. Acho que você salvou o velho Jim. O velho Jim não vai esquecer você por isso, meu filho. Então a gente falou sobre o dinheiro. Era um aumento muito bom, $20 para cada um. Jim disse que a gente podia comprar uma passagem de convés num barco a vapor
e que o dinheiro ia dar para a gente ir até onde queria nos Estados Livres. Ele disse que mais 30 quilômetros não era assim tão longe para a balsa percorrer, mas ele queria que a gente já estivesse lá. Perto do amanhecer, a gente parou e Jim cuidou de esconder bem a balsa. Depois trabalhou o dia inteiro arrumando as coisas em trouxas e deixando tudo pronto para abandonar a balsa. Naquela noite, lá pelas 10, a gente avistou as luzes de uma cidade bem abaixo, numa curva à esquerda. Saí na canoa para perguntar sobre as luzes. Logo encontrei um homem no rio com um bote, montando um espinhel. Cheguei perto e falei: Senhor, aquela cidade é Cairo? Cairo? Não, você deve estar bem tolo. Que cidade é essa, senhor? Ah, se quer saber, vai e descobre. Se ficar me incomodando por aqui mais um segundo, vai ouvir o que não quer. Remei para a balsa. Jim ficou muito desapontado, mas eu disse: Não importa, Cairo vai ser o próximo lugar pelos meus cálculos. Passamos por outra cidade antes do amanhecer e eu estava indo dar uma olhada de novo, mas era terra alta, por isso não fui. Não tinha terra alta em Cairo, Jim disse. Eu tinha esquecido. Paramos para passar o dia numa ilha de areia e vegetação, bem perto da margem esquerda. Comecei a suspeitar de uma coisa. E Jim também. Falei: Pode ser que a gente passou por Cairo no nevoeiro daquela noite. Ele diz: Não vamos falar disso, Huck. Os pretos pobres não têm sorte. Sempre tive a suspeita que aquela pele de cascavel ainda não tinha feito todo o feitiço. Queria nunca ter visto aquela pele de cobra, Jim. Queria nunca ter posto os olhos nela. Não foi culpa sua, Huck. Você não sabia. Não fica se culpando por isso. Quando amanheceu, ali estava a água clara do Ohio entre as margens, com toda certeza. E lá fora estava o velho barrento de costume. Então, era uma vez Cairo. A gente falou sobre o que fazer. Não adiantava ir para a margem, a gente não tinha como levar a balsa contra a corrente, é claro. Não tinha nada a fazer. Só esperar o escuro da noite, sair de volta na canoa e arriscar. Então a gente dormiu o dia todo entre o matagal de chopes para ter bastante energia para o trabalho e quando a gente voltou para a balsa perto do escurecer, a canoa tinha desaparecido. Não dissemos nenhuma palavra por um bom tempo. Não tinha nada a dizer. Os dois, a gente sabia muito bem que era mais um feitiço da pele da cascavel. Então para que falar mais? Ia só parecer que a gente estava criticando e isso ia nos trazer mais azar. E continuar a atrair o azar até a gente aprender a ficar quieto. Dali a pouco a gente falou sobre o que era melhor fazer e achou que não tinha nada para fazer, só seguir com a balsa até aparecer uma chance de comprar uma canoa para voltar. A gente não ia tomar emprestada uma canoa quando não tinha ninguém por perto, assim como o papai fazia, porque isso podia fazer as pessoas saírem no nosso encalço. Então a gente saiu depois do escuro na balsa. Quem ainda não acredita que é tolice pegar na pele de uma cobra, depois de tudo que essa pele de cobra tinha feito pra gente, vai acreditar agora, se continuar lendo e descobrir o que mais ela fez pra gente. O lugar de comprar canoas ficava perto das balsas paradas ao longo da margem. Mas não vimos nenhuma balsa parada. Então a gente continuou seguindo durante mais de 3 horas. Bem, a noite ficou cinzenta e um tanto espessa, o que é a segunda pior coisa depois do nevoeiro. Não dava para saber a forma do rio, nem ver a distância. Começou a ficar muito tarde e quieto, então aparece um barco a vapor subindo o rio. A gente acendeu a lanterna, achando que o barco ia ver a luz. Os barcos que sobem o rio contra a corrente, em geral, não chegam perto da gente. Eles vão para fora, seguem as barras e procuram as águas tranquilas embaixo dos recifes, mas em noites como essa eles se arriscam a subir o canal contra o rio inteiro. Dava para escutar as batidas do barco avançando, mas a gente só enxergou ele quando já estava perto. Veio reto para cima da gente. Muitas vezes eles fazem isso e tentam ver até onde podem avançar sem bater no alvo. Às vezes a roda esmaga um remo, então o piloto bota a cabeça para fora e ri. Acha que está sendo muito esperto. Bem, ali vem o barco, e a gente disse que ele estava vindo para tentar tirar um fino de nós, mas ele não parecia estar se desviando nem um pouco.
Era um barco grande e estava avançando com pressa, parecendo uma nuvem negra com fileiras de pirilampos ao redor. Mas de repente o barco apareceu em cima da gente, grande e amedrontador, com uma longa fila de portas de fornalhas brilhando como dentes rubros, a monstruosa proa e o madeirame saliente dele pendendo bem sobre as nossas cabeças. A gente escutou um grito para a gente, um tinir de sinos para deter as máquinas, uma confusão de pragas e um assobio de vapor. E enquanto Jim mergulhava de um lado e eu do outro, o barco avançou esmagando a balsa bem no meio. Mergulhei e procurei até chegar ao fundo, porque uma roda de 9 metros tinha de passar acima de mim e eu queria ter bastante espaço. Sempre consegui ficar embaixo d'água 1 minuto. Desta vez acho que fiquei 1 minuto e meio. Depois saltei para o topo com pressa, pois estava quase explodindo. Pipoquei para fora do rio até a altura do meu sovaco e soprei a água para fora do nariz, bufando um pouco. É claro que tinha uma corrente muito rápida ali, e é claro que o barco deu partida nas máquinas 10 segundos depois de parar os motores, porque eles nunca se importavam muito com os balseiros. Então o barco logo estava de novo batendo na água e avançando o rio acima, encoberto no tempo enevoado, apesar de que dava para ouvir o ruído dele. Gritei por Jim umas 12 vezes, mas não tive resposta. Então agarrei uma tábua que bateu em mim enquanto eu estava caminhando na água e parti na direção da margem, empurrando a madeira na minha frente. Mas descobri que a corrente estava indo para a margem esquerda, o que significava que eu estava numa encruzilhada de correntes. Então mudei de direção e segui junto com a corrente. Era uma dessas encruzilhadas longas e oblíquas de 3 quilômetros, por isso levei um bom tempo para chegar na margem. Pisei na terra são e salvo e subi a ribanceira. Só consegui enxergar um pouco na minha frente, mas segui tateando pelo terreno acidentado por uns 400 metros ou mais, e então dei com uma grande casa de toras, geminada e antiquada, antes de perceber o vulto dela. Ia passar correndo por ela e me afastar, mas vários cachorros pularam e começaram a uivar e latir para mim. E eu sabia que o melhor a fazer era não mexer nem um dedo.